Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bimestre, né? O último bimestre do ano de 2021. Isso mesmo, gente, estamos com o PET 4, que é o último PET deste ano. Eu espero que vocês estejam aí com muita vontade de adquirir conhecimento, né? Vontade de fechar este ano letivo, que está sendo muito difícil, o ano de estudo remoto e com uma perspectiva muito boa de que o ano de 2022 nós voltaremos para a sala de aula se Deus quiser, tá? Então, para isso, vocês precisam aí, buscar conhecimento, buscar por alguma coisa que ficou perdida, né? Algum conhecimento que ficou defasado, se precisar fazer uma retomada, que façam, mas o importante é que vocês estejam com compromisso de estudar, de adquirir conhecimento, tá bom? Porque isso é muito importante para a vida de vocês, de suma importância, tá? Vocês estarem aí assimilando todos os conteúdos que estão sendo abordados no PET, porque os conteúdos são muito bons, tá? Para essa semana, gente, a primeira semana, nós temos aí compreensão e produção de textos como eixo temático. Nós vamos compreender e produzir textos. A interdisciplinaridade deste assunto está em física. Então, este assunto de português vai trabalhar um pouco com física também. Então, por isso, interdisciplinaridade, tá? O tema é texto icônico verbal. Gente, o texto icônico verbal vai apresentar a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, né? E a linguagem não verbal, que é através de desenho ou imagem, tá bom? Então, por isso, texto icônico é a mesma coisa do texto híbrido, tá bom? Que apresenta as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Chegamos ao quarto bimestre, queremos parabenizá-los por sua dedicação e esforço. É isso mesmo, eu sei que vocês estão se dedicando, nós sabemos que há um esforço maior por estarem estudando aí em casa sozinhos, né? Sozinhos entre aspas, né? Porque nós estamos sempre à disposição, mas sozinhos em contato físico mesmo, vocês estão sós. Neste volume do plano de estudo doutorado, vamos propor a leitura de alguns gêneros icônicos verbais, para que você possa perceber como palavras combinam com imagem na construção dos sentidos. Então, é muito legal. Se já é legal você ler um texto, né, com a linguagem verbal, só com palavras, vocês imaginam então com imagens. Então, há uma combinação muito gostosa, né? Quando se tem imagem, parece que a gente fica mais animado para fazer aquele tipo de leitura, né? Porque chama atenção, aguça o interesse, então é bem legal. Então, o texto icônico é o texto que combina imagem e escrita, tá bom? Quando a gente fala de linguagem verbal, a gente fala da linguagem falada também, tá? Na primeira semana, você vai correlacionar um relato de experiência científica. Ah, por isso física, hein, gente? Relato de experiência científica e uma tirinha. Ao ler esses textos, faça-o com muita atenção, observando especialmente sua finalidade e as imagens que os compõem. Boa semana de estudos. Vamos lá? A apresentação, texto icônico verbal. No nosso dia a dia, lidamos com diversos gêneros textuais e suas intenções comunicativas. E, atualmente, já não prevalece a ideia de que um texto é composto unicamente de signo verbal. Exatamente. As imagens dizem do contexto em que estão inseridas, possuindo, muitas vezes, funções distintas das palavras. Isso é legal, né? Porque as imagens, às vezes, dizem muito, né? Às vezes nós pegamos um texto só com linguagem não verbal e compreendemos tudo, porque as imagens são tão fortes, são tão expressivas, que a gente consegue interpretá-la, né? A gente consegue interpretar o texto sem nenhuma escrita, só com imagens. Percebemos, por exemplo, que muitos gêneros ficariam incompreensíveis se as imagens e seus elementos gráficos, como cores das letras, ícones, desenhos, fossem eliminados, ou seja, as imagens não são simples ilustrações dos textos verbais. Exatamente, muitas vezes as imagens só são somente ilustrações para deixar o texto mais bonitinho, chamar atenção. Outras vezes as imagens, elas são muito mais do que palavras. Elas trazem uma informação a mais, ela enriquece as informações, né? Elas acabam enriquecendo as informações ali, tá certo? Esses textos que combinam em sua formação imagens e palavras são chamados de textos icônicos verbais. Para compreendê-los, não basta ouvi-los, já que precisamos captar parte do seu sentido pela visão.
Ainda é importante ressaltar que com a chegada da internet, certos gêneros apenas se materializam por serem o cruzamento de das linguagens verbal e não verbal, ou apenas surgem em razão de seus suportes digitais que combinam imagens e palavras na construção dos sentidos. Então nós vimos aí, né, que a internet ela trabalha bastante, né, com esse gênero, tá bom, gente? Que é o gênero de combinar imagem com escrita. E isso ajuda muito na construção do sentido, da compreensão, ajuda muito a facilitar a compreensão do texto, tá? Então, nós vamos para as atividades. A seguir, você vai ler sobre a finalidade do relato de experimento científico. Após a leitura, responda as questões propostas. Então, o que é um relato de experimento científico? Tem a função comunicativa de apresentar as etapas de um experimento. É o que vocês fazem nas feiras de ciências, né? São relatos de experimento científico. Então, traz o que é a função comunicativa de apresentar etapas de um experimento, os dados obtidos e as conclusões. Para isso, é importante detalhar a sequência de procedimentos que constituirão a experiência. Nesse contexto, entram em cena os materiais a serem utilizados, o manuseio adequado de cada um deles, a descrição detalhada de cada etapa, aliada sempre a essa estrutura do texto, é claro. Reúnem-se outras características típicas do gênero, objetividade, né, precisão, clareza, frases curtas e pessoalidade. Então, o relato de experiência traz essa função comunicativa, né, de apresentar essas etapas aí. E sempre vai trazer na descrição detalhes de como deve ser feito esse experimento, quando, né, qual o momento correto, frases com objetividade, de precisão, para trazer melhor compreensão, tá certo? Então, vamos lá. Esse texto 1 traz a experiência 6, que é a panela de pressão. Cozinhar é transferir energia para os alimentos através da água. A água ferve no recipiente aberto, a cada quilômetro acima do nível do mar. A temperatura de ebulição diminui 3 graus Celsius. O Monte Everest, por exemplo, está a pelo menos 8,5 quilômetros de altitude. Como 8,5 vezes 3 é igual a 25,5, 100 menos 25,5 é igual a 75,5 graus Celsius. Isso implica que a água ferve a 74,5 graus Celsius no Everest. Então, aí, né, traz um primeiro parágrafo, uma informação aí que cozinhar é transferir energia, né, explica aí a questão da temperatura para a água ferver no recipiente aberto, né? Vamos para o segundo parágrafo. Quando colocamos a panela de pressão no fogo, fornecemos energia na forma de calor e as moléculas 10 aumentam sua agitação, aumentando a temperatura. Com maior número de choques, aumenta a pressão no interior da panela. O aumento da pressão faz a água entrar em ebulição a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. À medida que fornecemos calor, a pressão aumenta até a medida que é suficiente para levantar a válvula com pino. A figura 37 mostra, né, a imagem lá, tá certo? Então, nós temos aqui o texto com essa linguagem, né, trazendo, e fala sobre a imagem 37. Dessa forma, o vapor começa a escapar pela válvula e a pressão do vapor se estabiliza, assim como a temperatura do interior da panela. Esse é o momento de baixar o fogo. A figura 37, então, traz aqui, né, essa imagem, trazendo aí válvula de segurança, apontando aqui, ó, isso aqui é a válvula de segurança, válvula com um pino, vapor aqui dentro da panela, né? A água, mostrando a quantidade de água e os alimentos. Se a saída do vapor pela válvula com pino for impedida, a válvula de segurança mostrada na figura 36 é expulsa. Então, recomenda-se não encher muito a panela nem ferver leite condensado enlatado com rótulo, pois ele se solta e pode obstruir a saída de vapor da válvula com pino. Cuidado ao abrir a panela, pois é muito mais grave se queimar com vapor do que com água à mesma temperatura. Então, aí, né, nós temos nesses dois últimos parágrafos, palavras aí que trazem advertência, né? Recomenda-se não encher muito a panela, então, recomenda-se, fazendo uma recomendação. Então, essas palavras aí, elas indicam um pedido aí, né? Uma advertência. Recomenda-se não encher,
nem ferver leite condensado. E depois o último para cuidado ao abrir a panela. Então, são advertências, né? Então, vocês veem aí, gente, que nós temos aqui o texto icônico verbal. Por quê, professora? Porque vocês têm aqui, ó, o texto totalmente informativo, né? Trazendo instruções, com escritas. E essa imagem na figura 37 é a parte não verbal, né? Que traz um texto com imagem. Então, vocês veem a imagem da panela aí. Essa figura 37 é a imagem. Por isso, essa combinação dessa imagem que traz nessa figura 37 com a parte escrita, toda essa parte, essas duas linguagens nós chamamos de texto icônico, porque traz linguagem verbal e não verbal, ok? Qual é o objetivo dos 5 parágrafos apresentados no texto 1? Qual é o objetivo dos 5 parágrafos apresentados no texto 1? É claro, vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês têm aqui a linguagem escrita com 5 parágrafos. Qual é o objetivo, gente? Esse texto está trazendo a função de quê para o leitor, tá? Vocês vão colocar aí. Nos 2 últimos parágrafos, que são esses 2 aqui, ó, recomenda-se e cuidado ao abrir. Existem advertências claras ao leitor. Essas advertências, eu até citei agora, né? Essas advertências são importantes. Elas são claras ao leitor. Quais são, letra A, quais palavras expressam essa advertência, gente? Quais são as palavras que expressam essas advertências ao leitor? Tá muito fácil, né? B, caso essas advertências fossem escritas no imperativo, com verbos, né, que indicam conselho, ou com verbos que indicam ordem, com verbos que indicam pedido, se elas fossem escritas no imperativo, modo verbal utilizado para exprimir atitude de ordem, conselho, convite ou com solicitação, o tom de comando seria mais suave, ou assim, o tom de comando seria mais suave, ou mais direto, ou mais decisivo? Justifique sua resposta. Se essas palavras estivessem escrito no imperativo, como seria? Seria mais suave, mais direto ou mais decisivo? Justifique suas respostas. Eu acredito que vocês já devem ter uma noção aí, né? Imperativo coloca-se uma posição, né, de ordem. Então, quando a gente usa o imperativo, seria uma posição mais forte, né? Então, vocês vão justificar aí. Qual é a função do termo figura 37? Por quê que é utilizada? Qual é a função dessa figura 37 aqui, ó? Qual é a função dela nesse texto? Por que o autor utiliza a figura junto com o texto escrito, pessoal? Para fazer o quê? Para enriquecer? Seria para enriquecer a questão da compreensão do texto? Vocês concordam com isso? Vocês acham que essa figura 37, ela complementa o texto com a linguagem verbal? Ela complementa a escrita? Então, vejam aí. Você considera fundamental o uso da imagem no texto 1? Por quê? A imagem que aparece nesse texto, que é a imagem da panela de pressão, vocês acham que é fundamental o uso da imagem no texto? Ou vocês acham que só o texto escrito já por si só, ele já traz uma compreensão? Coloquem aí. Por que você... A pergunta é, você considera fundamental? É fundamental ou só... Vamos colocar assim, ou ela só acrescenta uma informação a mais? A imagem da panela, tá? Agora relembre algumas características da tirinha. A tirinha é o quê? Uma narrativa breve, por sinal muito gostosa, né, de ler, criada pela combinação de texto e desenho. Quem não gosta de tirinha, né, gente? A gente aprende a gostar de tirinha desde criança. E esse gosto não acaba nunca, porque traz combinação de texto e desenho, que se caracteriza por apresentar um desfecho inesperado, produzindo um efeito humorístico. As tirinhas podem expressar um olhar crítico para comportamentos humanos, abordar questões de natureza político-social ou explorar personagens caricatas, né? Você sabe que sempre a função das tirinhas é sempre essa, né? Expressar um olhar crítico sobre o comportamento das pessoas, né? E aí, como traz balões de pensamento, de fala, de atitudes, então é muito legal, né? E trazem, sabe, sempre personagens com caricaturas, não é isso? Então, olha, nós temos aqui o texto 2, que é a tirinha, né? E aí estão quatro
quadrinhos aqui, né? 4 quadrinhos. Então, no primeiro aqui temos o personagem com o martelo. No segundo, já ele com o martelo e com o computador ao lado. Então, ele dá uma olhadinha. E no terceiro, ele ataca o computador com o martelo. Ele dá martelada e destrói o computador. Aí, no quarto quadrinho, aparece assim: preciso aprender a controlar esses impulsos. Então, ele teve esse impulso aí, talvez de raiva, de um momento muito... de muita, vamos colocar assim, de impulsos fortes, né? E ele acabou destruindo o computador. Que função tem as imagens do texto 2? Qual é a função, gente? Vocês veem que, ó, as imagens combinam com o pensamento dele. Ele pensa que, ó, preciso aprender. Então, a linguagem verbal está dentro do balãozinho de pensamento. E a linguagem não verbal estão nos 4 quadrinhos. Essas imagens, elas complementam o pensamento do personagem? Vocês acham que, é claro, né? É claro que dá pra ver que esse pensamento dele só tem sentido se a gente voltar aos quadrinhos anteriores, né? Então, vocês veem que as imagens aí complementam, ou seja, completam o sentido da linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal completa o sentido da linguagem não verbal, tá? Então, qual a função tem as imagens? Que função que tem? Então, tá bem claro. As imagens do texto 2 têm o mesmo objetivo que as do texto 1? Vocês acham que a imagem da panela de pressão, ela é fundamental para a compreensão desse texto? Ou vocês acham que as imagens daqui são fundamentais para a linguagem do pensamento do personagem? Então, seria a mesma função? Pensem bem, né? Será que a panela de pressão traz, a imagem da panela de pressão completa todo o sentido da linguagem verbal? Ou será que a imagem, essas imagens aqui dos quadrinhos completam o sentido? Então, para isso, vocês vão ter aí se as imagens do texto 2 têm o mesmo objetivo do texto 1. Talvez tenha, né? Talvez não. Né? Explica aí, certo? Então, esta semana vocês têm essas atividades a fazerem, que por sinal estão muito gostosas, essas compreensões aí de textos, né? E para o crescimento de vocês aí é importante para o conhecimento e para o crescimento em relação às experiências, né, de interpretação e compreensão de texto, tá bom, gente? Quem não compreendeu pode me procurar, estarei à disposição de vocês. Até a próxima aula. Beijo, beijo.